Hoje vamos falar um pouco sobre a família das suculentas. Você poderia me dizer se você conhece algum jardim que não tem ao menos um vasinho de suculentas? Uma plantinha que necessita de pelo menos 4 horas de sol por dia para sua sobrevivência. Então, se você verificar que sua suculenta está se comportando de forma diferente, aparentemente sem cor, fraca, coloque-a imediatamente no sol. Vale observar nas folhas da sua suculenta se está ficando muito pontuda, ache fina demais, saiba que isso é devido a pouco sol. Então, se você quiser deixar sua planta dentro de casa, é recomendado que a deixe próximo de uma janela que receba raios solares pelo menos 4 horas dia. As suculentas são, na verdade, um grupo de plantas formado por duas famílias principais, as crassuláceas e as cactáceas. As suculentas simbolizam um amor eterno, sendo que na cultura asiática elas têm uma forte representação de prosperidade. Segundo Feng Shui, elas têm uma função de guardiã purificando o ambiente e têm grande poder de proteção a novos relacionamentos ou recém-casados. As suculentas são realmente incríveis, elas podem nos dar uma ótima lição de vida, tratando-se a maneira da facilidade de prosperar, apenas com o arrancar de uma folha que pode virar uma muda, e o detalhe é que cada suculenta tem diversas folhas, e se você retirar todas as folhas, ela ainda se recuperará e trará novas e saudáveis folhas. Um verdadeiro exemplo de resistência, persistência e renovo, nos passando uma verdadeira lição de superação. As suculentas são do continente africano, diretamente ligada ao clima árido. As suculentas não gostam de muita água, ela deve ser cuidada como se fosse cacto. Caso nenhum dia da semana tiver chovido, deve seguir uma rega leve. Deixar as suculentas sempre próximo a muros e cercas já irá funcionar como um controlador de chuva, fator que elas agradecem. Você sabia que as suculentas ajudam muito em tempos secos, fator que irritam muito a garganta de muitas pessoas? Veja por quê. Devido a ela manter uma certa quantidade de água em suas folhas, ela ajuda muito na purificação e além de fazer o papel de um excelente umidificador de ambiente. As casas que têm suculentas ao redor, dificilmente as pessoas irão reclamar de dores de garganta ou garganta seca. Já é catalogado uma média de 22 mil espécies de suculentas em todo o mundo. E a que você tem em seu jardim? Que espécie seria esta? Curiosidades. Você sabia que existem espécies de suculentas que, se colocadas ao sol, elas ficam coloridas? Ficou interessado? Então vamos falar mais sobre. Algumas espécies de suculentas, ao serem colocadas ao sol, elas pegam cores. Veja agora algumas espécies que adquirem cores ao serem expostas ao sol. Echeveria. Outra espécie é a blefarum. Existem outras várias espécies que adquirem cores, procure saber mais com seu fornecedor. Isso acontece devido às suculentas expostas ao sol, elas acabam produzindo mais antocianinas e carotenoides, elemento que é responsável pela coloração, deixando suas suculentas coloridas. Lembrando que esta técnica só dará certo colocando a suculenta exposta ao sol de forma gradual, ou seja, tire e coloca no sol por diversas vezes. Você viu quantas utilidades tem essa pequena plantinha? Vamos agora fazer uma mudinha de suculenta. Essa plantinha muito querida por seguidores de diversos tipos de jardim. Primeiramente vamos preparar um vasinho para a nossa mudinha. Vamos escolher um de pequeno porte. Sempre dê a preferência para vasos de barro e jamais vasos plástico. As suculentas não são muito adaptáveis a vasos plástico devido a comprometer muito o desenvolvimento das suas raízes, além da terra ficar por mais tempo úmida. Não esqueça de observar no fundo do vaso se ele já contém furos para sua drenagem. Vamos colocar no fundo do vaso um pouco de fibra de coco. Caso você não tenha fibra de coco, pode colocar pedra britada. Caso não tenha nenhuma das opções anteriores, pode cobrir o fundo do vaso com folhas secas. Legal, agora que você já decidiu o que colocar no fundo do seu novo vasinho, vamos agora seguir em frente com a nossa montagem do vaso. É necessário que coloque algo no fundo do vaso facilitando a respiração das raízes. Após ter escolhido o que irá no fundo do vaso, é recomendado que coloque uma manta, separando o substrato da pedra. Agora vamos para o passo final. O ideal será misturar terra com areia. As suculentas adoram areia. Vamos montar então 70% de terra e 30% de areia. Isso deixará a suculenta bem confortável. Detalhe: escolha uma folha saudável para fazermos a nossa mudinha. Ao colocar a folha no novo vaso, devemos deixar ela com inclinação de 45 graus. Isso facilitará muito a brotação. Após a montagem do vaso, coloque ele em um lugar bem iluminado e arejado. Boa sorte!